Olá, amigos. Que prazer, estamos aí chegando, né? Poucos minutos antes de 2 horas, mas tem muitos assuntos que a gente pretende tratar hoje com vocês aqui na nossa live. Aqui o Fernando Sérgio. Se você não me conhece, muito prazer. Se você me conhece desde o rádio, das emissoras que estive ao longo de dezenas de anos, também o prazer é imenso. E dizendo que nós temos essa live sempre às segundas, terças, às 10 da manhã, nesses 2 dias, e na quinta-feira nós temos excepcionalmente às 2 da tarde, tá certo? Esse mês agora, essa última semana, nós não tivemos ontem, nem anteontem que eu tive uma reunião, quarta-feira não tem mesmo, né? Mas tem vários assuntos para tratar. Falei, não, eu vou falar com eles um pouco mais cedo, porque são certas coisas que a gente para pensar e diz, como é que pode? Como é que pode? Eu estava aqui aguardando o tempo, nem ia colocar essa notícia, mas estava vendo, no jornalista é assim mesmo, radialista também, a gente fica vendo no YouTube, fica vendo nas emissoras de TV, Globo News, Band News, e estava vendo agora um jornal da Globo, né? E com o César Tralho, o excelente César Tralho, um ótimo jornalista, um ótimo apresentador, a quem eu cumprimento e peço a vênia para dar carona a essa notícia que acabei de ver, e provavelmente você deve ter visto também. É que no ano passado, ou talvez um pouco antes, que eu estou falando de improviso no que restou de memória, a Polícia Civil apreendeu uma máquina de fazer cigarro. É uma máquina integral enorme, né? Enorme, maior do que muito escritório ou um quarto, digamos, né? E uma máquina que pesava e pesa, deve continuar pesando, 5 toneladas. Foi apreendido isso, porque era para fabricar cigarro falso, né? Falsificado, e foi colocado num depósito aqui na cidade da polícia, onde é o quartel-general da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. E trancaram, ficou por lá. Quando chegou há uns meses atrás, fizeram, então foi a leilão, né? E uma empresa pagou R$ 500 mil pela máquina. E aí, naturalmente, se você pagou, está na hora de você pegar o bem. Foram abrir, não acharam nada. Gente, essa máquina de fabricar cigarros, cujo peso é de 5 toneladas, desapareceu, foi abduzida talvez por um disco voador, não acredito no disco voador, mas abduzir também um pouco, vai fazer o quê? Vai fazer cigarro lá em cima? Não, sumiu e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu. E aí a corregedoria vai abrir, ou já abriu, inquérito para saber como é que sumiu. E aí houve sugestão de pessoas, as mais diversas, olha, vamos ver as câmeras de segurança. E se descobriu que as câmeras de segurança da cidade da Polícia do Rio de Janeiro estão lá, mas não funcionam. Não é? Não é um absurdo? Não é um absurdo? Meu Deus do céu. Tá aí, ó. Se alguém souber alguma informação, diz que denúncia, né? O Luiz Henrique está aqui com a gente. Alô, Luiz Henrique, como vai? Onda de calor no final, é verdade. Ontem iniciou o outono e a previsão de frente fria a partir de amanhã severa, severa. E quedas de 10 graus de temperatura. A gente vai cair aqui no Rio de 39 para 29. Mas a preocupação é muito grande, justamente para o final do dia de hoje. Porque o final do dia de hoje está sendo previsto por quem entende de meteorologia, que nem sempre acerta, diga-se de passagem, a vinda de uma frente fria poderosa e tempestade para a região sudeste do Brasil. No sul já está enfrentando, para, obviamente, São Paulo e Rio de Janeiro, com ventos fortíssimos. Então, a Defesa Civil está de prontidão para essa possível tempestade. Muito bem.
O Marco Silva, sempre chegando aí com a gente uma vez mais, muito obrigado, Marco. E, pois é, então a gente fica assim pensando, quer dizer, como é que pode desaparecer de um galpão da cidade da polícia, que é muito bonito, organizado aquilo ali, como é que pode aparecer um negócio que pesa 5 toneladas, gente? Hein? E ninguém viu? Ninguém sabe. Não tem não sei se tem, mas se não teve, deveria ter aquele. Ninguém viu. Sim, tem a Conceição, a música do Cláudio Peixoto. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que a vida, que o morro não tem. Foi então que apareceu alguém dizendo que valia a pena, patati patatá, que descendo a cidade ela iria subir. Aí vem a frase que eu quero: se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje daria 1 milhão para ver outra vez, para ser outra vez Conceição. Se sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Com a explicação, a Corregedoria de Polícia. Meu Deus do céu, que loucura! Fernando, você acredita que o Robinho será preso? Acho que aí não tem saída mais não, companheiro. Pode demorar um pouco, talvez, pode ser que a advocacia consiga até julgamento do apelo para cumprimento de pena, mas não tem mais apelo a partir daí. Acredito sim. Acredito que é o seguinte, inicialmente, você viu, a sentença é o seguinte, inicialmente em caráter de prisão. E posteriormente é possível que haja algum tipo de abrandamento. Mas eu acho positivo isso. Eu acho positivo, vou te dizer por quê. Porque a lei brasileira é muito branda, muito branda. É um absurdo. Os policiais que a gente conhece sempre falam isso, os delegados também, dizendo: você prende e solta, prende e solta, prende e solta, porque a lei ela favorece a soltura. Aí culpam erroneamente, equivocadamente, os juízes, não só os juízes, há que se culpar quem faz as leis. E quem é que faz as leis? São os membros do nosso Congresso, da Câmara Federal e do Congresso. Não é isso? Então alguma coisa tem que ser feita. Ainda hoje ou ontem estava sendo estudado no Congresso e passou, e é uma esperança para todos nós, que acabe esse negócio ridículo de saidinha para não sei o quê, saidinha de Natal, saidinha para o Dia da Mãe, que soltou a tal da Richthofen, que matou a mãe. Quer dizer, é um absurdo. E aí a polícia fica enxugando gelo. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Essa é que é a verdade. Então, quando acontece uma situação dessa, que foi repercutida lá na Itália positivamente, mostra que há um senso de justiça no Brasil. Porque se foi condenado lá por 9 anos e foi condenado por estupro coletivo de uma moça que hoje está com 32, mas não importa a idade que ela tivesse, tem mais é que ser preso mesmo. Tem mais é que ser preso. O que eu não sei é se vai cumprir a pena integralmente. Não sei quais os critérios e nem sou jurista para falar sobre isso. Portanto, agora, quanto ao ser preso, sim, porque não tem mais a possibilidade de recurso, pelo menos é o que eu depreendi. Falar nisso, o Daniel Alves, né, foi solto graças a 1 bilhão de euros, 5 milhões de reais. O Marco, lá dos Estados Unidos, o Marco falou comigo assim: Fernando, tá vendo, o pai do Robinho deu 1 milhão de euros. Não sei se foi o pai, se foi, então está todo endividado. Por quê? Para que ele fosse condenado a 4 anos e meio, que no final foi o rebeleixo que deu por causa daquele estupro, ele ofereceu, antes mesmo da condenação, 800 mil euros de indenização para a moça que foi estuprada. E foi recebido esse dinheiro. Esse dinheiro, eu sei, foi o pai do Neymar que deu. Esse dinheiro, eu sei, foi o pai do Neymar que deu. Agora tem a seguinte pergunta: por que deu? Porque ou o cara estava à bancarrota, o Daniel Alves, ou as contas dele deviam estar bloqueadas por tudo que está acontecendo.
E aí o pai vai, adianta e provavelmente recebe lá na frente. Esse 1 milhão, eu confesso a você, Marcos, se você tem essa notícia, para mim foi novidade. Não sei se foi o pai do Neymar, se bem que poderia ter sido, porque esse pessoal não leva a mão, faz cocô de dinheiro. Né? Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Esse pessoal que está lá em cima, esses jogadores de futebol, e é um negócio tão curioso, porque veja você, todo mundo olha, pô, Neymar, não sei quanto. Tipo, eu soube que tem um jogador do Vasco, que agora me fugiu a cabeça aqui, que nem é baita jogador também, essa seleção, está na Europa, e aqui o Fernandinho esqueceu o nome dele. Foi colocado na internet, tudo que se coloca na internet também não deve se levar inteira fé, né? Que ele teria 530 milhões de fortuna. E é provável que tenha. Mas isso são jogadores assim, entendeu? Chega a ser 1% dos jogadores de futebol do mundo. Agora, os caras têm muita grana, muita grana. Se você imaginar que disseram que num time como o do Flamengo tem jogadores ganhando 2 milhões e meio mês, tem jogadores ganhando 1 milhão mês, 1 milhão e meio mês. No time do Fluminense, um pouco menor, mas tem um investimento dessa ordem. No Vasco da Gama, um pouco menor, mas tem investimentos sérios. O jogador que menos ganha lá está em torno da faixa dos 100 mil. Os garotos da chamada base, no mínimo, pelo menos me disse o Wagner Menezes, no mínimo estão ganhando 30 mil por mês. Então, é aquilo que me perdoe o palavreado, mas o pessoal faz cocô de dinheiro. Isso para o pai do Neymar não é nada. Enquanto isso, beira a fome em lugares que as pessoas não têm emprego ou passam para a criminalidade, ou porque são ruins mesmo, ou porque, infelizmente, não tem outra fonte de pegar dinheiro para fazer alguma coisa, né? onde existe a falta de educação, né? Educação real. Né? Eu, sinceramente, eu acho esse negócio de capitalismo muito ruim mesmo, sabe? Porque ele potencializa aqueles que estão com saúde e que têm inteligência e esperteza para ganhar dinheiro, mas ele não devolve a qualidade de vida. Outro dia eu vi uma entrevista do Petkovic, esse cara que foi pesadelo na minha cabeça, porque na verdade ele derrotou o Vasco numa época que o Vasco estava muito bom, com uma bela falta, mas um belo jogador, eu tive a oportunidade de conhecer, um cara muito legal. E o Petkovic dizia que a juventude dele, socialista, foi uma das melhores coisas na vida dele, na Tchecoslováquia, porque não havia rico, mas não havia criminalidade, não havia, todo mundo tinha direito a estudo, todo mundo tinha direito, quer dizer, esse é o verdadeiro sentido do cristianismo que tanto se fala nele, e que alguns até cumprem muito bem. Há aqueles que são missionários, que vão para países onde existe a miséria, com a melhor das intenções, mas que infelizmente os grandes governos não pensam nisso. Só pensam em explorar, em desenvolver armamento para poder continuar as guerras, para continuar matando gente, enquanto eles próprios falam no Cristo. Não é um contrassenso? Não os religiosos, os tais governos que são, cada um tem uma particularidade com Deus. É onde eu particularmente não gosto desse termo, o povo de Deus, que isso é uma pretensão descabida, porque todos nós ou somos ou não existe Deus, né? Se todos nós somos com os nossos defeitos e precisamos superá-los todos. Então é um negócio louco, né? Bom, eu estou aqui hoje eu vou dizer para vocês, eu vou aqui, tem não sei se vai dar para passar uma informação para vocês aqui, muito interessante, mas eu vou ligar para o meu querido amigo Silvio Provenzano, né? Eu já falei com vocês que o nosso Luiz Aibindo, nosso querido amigo, grande psicólogo, pediu um tempo porque ele está superando um problema de saúde e a gente tem que respeitar, não é isso? Mas é uma figura maravilhosa, sempre mando um abraço para todos vocês e então justamente por isso que às terças-feiras não tenho tido aí, estou chamando, mas pelo visto
Doutor Silvio. Peraí. Deixa eu fechar aqui de novo. Deixa eu fechar aqui de novo. O que será que houve aqui? É, não sei o que. Esse negócio de celular é maravilhoso, mas é um mistério também, né? É um mistério. Olha só. Bom, então a gente vai continuar falando as coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Chover faz lama. Não estou conseguindo comunicar com ele. Só um minutinho, tá? Aqui, vamos lá. Vamos lá. Alô? Alô, doutor Silvio Provenzano, pode falar agora? Posso? Pode. Só que a tua imagem ela tá meio confusa. Ela tá nublada, por assim dizer. Pois é, tô achando estranho. É. Não será que não foi algum. A voz está perfeita. A voz está perfeita. Mas olha, estou mostrando para todo mundo como está, tá vendo? Que coisa. Esse é o nosso querido Tá doutor Silvio horrível. Provenzano. Tá. Tá? Quer que eu ligue de novo? Desligo e ligo de novo? Ó, vídeo pausado, tá dizendo aí, vídeo pausado. Às Vamos tentar ver se vezes, melhora. Vê se ok. melhorou ou não. Não, aí aparece só a sua foto. Agora, deixa, doutor Silvio, deixa eu ligar Vamos de. fazer de novo a ligação. Vamos? Isso. Deixa que eu ligo, só um minutinho. Eu vou ligar e, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos fechar aqui. Fecha aí para mim. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Isso é assim mesmo, né? Um abraço a todos vocês que estão em sintonia com a gente, né? Deixa eu ver se eu... Ó, hoje aconteceu isso na Globo, imagina se não vai acontecer aqui na nossa modesta live, né? Acontece, pô. Tinha um sendo entrevistado lá e, de repente, cadê? Sumiu. Aí a Mariana Gross, olha, infelizmente houve, é acidente, acontece, com o programa ao vivo, é assim, não é desejável que acontece, não. Quando acontece, eu confesso a você que eu fico danado da vida. Mas não adianta, tem que ter calma. Sem calma é muito complicado. Se quiser, Fernando, não adianta, é a câmera que tá ruim mesmo. que pena, que Algum pena. problema que deu. Puxa vida. Mas, doutor Silvio, não dá para dar opinião só de voz? Tá, claro que dá. Né? Eu vou ficar embaçado, mas a gente se fala. Tá certo. É uma pena. Depois, às vezes, manda ver num técnico, né, para ver o que é, porque às vezes é uma coisa simples. Uma coisa assim. Mas doutor Silvio, a pergunta que não quer calar, né? A gente está. É incrível. Ontem foi o Dia da Felicidade. E aí foi feita pesquisa no mundo, quais os países mais felizes do mundo. Então chegou-se à conclusão de que a mais feliz é a Finlândia, a Suécia estaria em terceiro ou quarto lugar, e o Brasil subiu 3 níveis no último ano, mas está em 45º lugar, o que mostra que tem 44 países teoricamente mais felizes, se bem que isso é muito relativo. Agora, por outro lado, a gente fica assim, espantado de ver que tantos governos passaram no Brasil, desde antes da redemocratização, o momento da ditadura militar, depois a redemocratização, tantas falácias nós vimos de pessoas falando, né, das mais diversas tendências. Político fala que é uma maravilha, né? Político é sempre, né? Não sei o quê, veja você, estamos. Comemora-se o 45º lugar do país, quando tem 44 mais felizes e tal. Mas aí a gente se descobre que, através de uma pesquisa que também ontem foi publicada nos jornais e na TV Globo também, nas diversas televisões, Band News e outras tantas, que 90 milhões de habitantes brasileiros não possuem água tratada e muito menos sequer esgoto. Esgoto corre a céu aberto. O senhor, como médico, como é que o senhor vê isso, hein? Eu vejo isso como, inclusive, um dos motivos para a gente estar com essa epidemia de dengue no Brasil inteiro. Evidentemente que a falta de saneamento básico favorece a procriação do Aedes aegypti. Além do que, nós também temos muitas parasitoses.
temos muitas gastroenterites aqui no Brasil. Por quê? Porque a água que a gente consome, ela não tem qualidade. Então, a gente tem hoje problemas associados a um saneamento básico em alguns lugares que é da época do Império. Imagine, Dom João VI. É verdade. Que absurdo. Porque o político brasileiro, ele se julga muito esperto. Eu não vou fazer uma obra embaixo da terra que ninguém vai ver, porque o meu objetivo é ser eleito. Então eu faço uma pracinha, eu boto um campo de futebol, e às vezes colocar um grupo de baixo. A saúde é muito importante, isso não vai ter nenhum benefício. E é o tal negócio, para que eu vou fazer algo cujo benefício é discutível? Acaba que eu faço. Então, eu acho que cabe ao povo cobrar das autoridades instaladas melhoria, né? E no caso do esgoto, é uma questão do próprio esgoto. Vamos melhorar as condições de escoamento do esgoto, porque inúmeras doenças estão associadas a esse esgoto a céu aberto, esses valores que Brasil afora a medicina agradeceria, eu diria que sensibilizada, se isso viesse a acontecer. Mas quantas décadas a gente já não viu promessas, que é aquela história, né? Vou parar de fumar, vou emagrecer, promessas para o ano novo que não se cumprem. A dos é a mesma coisa. Vou melhorar as condições de saúde do povo. É mais fácil fazer um hospital e que tem um pai, mas contratar médicos, eu não vou botar equipamentos, mas o prédio é uma maravilha. É tão espetacular. Eu me pergunto se a Dinamarca, em lugares, tem um amigo que mora tanto a Dinamarca. Tem como você mudar de posição aí? Tem como você mudar, talvez por um método, para algum lugar, para ver se melhora? Porque a voz está entrecortada também. Está entrecortada? Está entrecortada. Bem. Puxa, ver se existe essa possibilidade. Olha, eu estou com uma internet aqui 5G. A minha também é 5G. Quando a gente... ligada aqui no meu consultório, a minha internet. Pois é. Agora aparentemente, que às vezes é posicionamento. Pode ser isso. Bom, mas é aí. Eu tô com ela rigorosamente fixa, parada, estática na minha frente. Sei. Mas na Dinamarca, quem, por exemplo, recebe algum benefício do governo, como, por exemplo, Bolsa Família, né? Sim. Lá é evidente que o nível da população é outro. Mas qualquer benefício que venha a ser recebido pelo dinamarquês, ele perde o direito de votar, você sabia? É mesmo, é? Olha só. É uma coisa muito inteligente, porque eu não vou fazer programas que vão beneficiar, aspas, a população de olho nos votos dessa população. É verdade. Eu tenho que beneficiar porque eles precisam de ajuda. Claro. Mas eu não estou fazendo isso em busca de votos. Aí você coloca aí uma série de programas que são feitos no Brasil, que na verdade são caça-votos que os políticos fazem. Então, muita coisa a gente precisa repensar no Brasil para que talvez o nosso ibope de felicidade venha a melhorar. A distribuição de renda, que é uma vergonha, a questão do saneamento, a assistência médica, educação de melhor qualidade, remunerar bem os professores. O professor não pode ver a atividade essencial dele como um bico, porque ele não consegue sustentar a família com aquele salário que ele recebe como professor. Então é necessário, Fernando, que as certas atividades sejam o fim e não o meio. Então, o professor ele tem como finalidade formar indivíduos, cidadãos. Claro. E tem que ganhar bem para isso. Mas ele ganha tão mal que ele nem consegue se dedicar integralmente a isso. Ele trabalha como motorista de aplicativo, e depois ele tem uma atividade como professor complementar. A gente não poderia ter isso.
Eu vejo com uma certa preocupação médicos no serviço público em demandada geral para iniciativa privada, que alguns podem pagar. Por quê? Porque no público não está ganhando bem. E haja escolas de medicina cada vez mais com o intuito de desqualificar o médico. Eu não sei por que existe uma raiva do médico, Que loucura, mas tem escolas de medicina aí que eu te pergunto como é que elas conseguem alvará para funcionar. Mas funcionam. E médicos saem dessas escolas. A gente pergunta com que qualidade? Pois é. Essa é a pergunta. Né? Eu estou muito preocupado, eu diria que com o futuro quase que imediato do país, diante de algumas coisas que a gente está vendo acontecer por aí. Agora, o absurdo dos Eu acho que a absurdos... gente pode falar de coisas mais alegres, por exemplo, a eliminação do Vasco do Fluminense. Pois é, para deixar um pouquinho mais alegres aqueles que não são torcedores do Fluminense e do Vasco. Ah, eu tenho certeza que o Marco deve estar às gargalhadas. Ah, uma maravilha, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, como diz eu tinha um amigo meu que falava assim, pela madrugada. Mas o que você imagina que tenha havido? Primeiro vamos ao Fluminense, teve duas grandes glórias esse ano, né? A Libertadores ano passado, né? E também a Recopa, a conquista da Recopa. Mas não conseguiu reeditar nas duas partidas que teve contra o Flamengo, nem metade do que fez nas partidas que acabaram dando esse título, né? Da Recopa. E aí, o que houve? Depois, para mim, a pergunta vale para o Vasco da Gama. O que houve? Veja bem, não é a desculpa de mal perdedor, até porque o Flamengo foi superior, principalmente no primeiro jogo, né? Sim. No primeiro jogo, o Flamengo jogou e o Fluminense não jogou. E os 2-0 saíram barato naquela primeira partida. Já na segunda, é uma coisa curiosa, a atitude do Fluminense em campo foi outra. Tentou imprensar o Flamengo, partiu para o jogo. Agora, curiosamente, o goleiro do Flamengo teve tanto trabalho na primeira partida quanto teve na segunda. Rigorosamente nenhum. Quer dizer, apesar do Fluminense ter tido maior empenho, ter procurado, obviamente, imprensar o Flamengo, em termos de finalizações, nenhuma. A gente se ressentiu da ausência do Paulo Henrique Ganso, do Germancano, que não jogaram a segunda partida. Eu concordo. Mas mesmo na primeira partida, a bola não chegou ainda aí o suficiente. Na segunda, talvez tivesse chegado. Mas eles não jogaram. Então, apesar do Fluminense ter jogado um pouquinho melhor na segunda partida, ele jogou muito menos do que deveria ter jogado para ameaçar o Flamengo. O Flamengo foi absoluto. Quais são as desculpas? Tem várias. A primeira, o Fluminense começou a pré-temporada dele um mês depois que o Vasco, um mês depois que o Flamengo, um mês depois que o Botafogo. Nós disputamos o Mundial de Clube quando, na verdade, já tinham times em férias há 15 dias. E jogamos do outro lado do mundo. Voltamos, os jogadores foram dispensados e temos o treinamento já com o campeonato em andamento, na terceira rodada. Então, obviamente, falta de uma pré-temporada, como dizer, mas não é desculpa de uma perdedora, é fato. Então, nós tivemos prejuízo. Em momento algum me pareceu que o Campeonato Carioca este ano fosse uma prioridade. Eu acho que não era realmente a prioridade quando está sendo a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, e eu diria que num degrau abaixo o Campeonato Brasileiro. Porque é mais fácil para um elenco com a idade do Fluminense disputar torneios do que campeonato. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas ao longo do ano. Para um torneio que a gente vai ter 9, 10 partidas, a necessidade do Fluminense não incomoda. Mas para o Campeonato Brasileiro já é pesado demais. Então eu entendo que a prioridade deva ser a Libertadores e o Brasileiro. Nada a comentar com relação à classificação do Flamengo, do Carioca. O Iguatu também fez por merecer a sua classificação diante do Vasco, particularmente dos partidos que eu achei o Nova Iguaçu superior técnica e taticamente ao Vasco. O Vasco precisa melhorar bastante, porque na verdade ele vai ter a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro
para tentar conseguir dar alguma alegria à sua torcida. É verdade. Ele se representou bastante, ficou de muito tempo, teve um jogador convocado, que é o Léo Jardim, um grande goleiro, mas precisa melhorar bastante. Que o Ramon, técnico do Vasco, nosso argentino, consiga fazer com que as pareias do Vasco se entrosem e possa trazer alegria. Eles trouxeram agora aquele centroavante do Cleiton, jogar junto com o Verratti. Vamos ver se isso dá certo. Vamos ver se dá certo. O Vasco tem um bom elenco, mas ainda não está ainda a informação, concordo plenamente. Não vá barrar. Ai, ai. Não é? Doutor Silvio, olha, um abraço grande, muito obrigado por sua participação, sempre muito interessante, né? Quizá semana que vem a gente tenha uma imagem melhor e sem as interveniências dessa internet que é surpreendente. Porque quando desligamos, eu botei a minha imagem para tirar uma foto de selfie. Sei. Não ficou embaçado como está agora. Pois é, coisas da internet. Vou ver se levo numa dessas lojas que tem celular para o cara dar uma olhada para mim. Ou às vezes por mágica também, quando desliga o celular, liga de novo, reaparece. Tenta primeiro, de repente pode ser. Pode acontecer. Você, como sempre, me trazendo grandes ideias. Um beijo, Fernando, no Samira, no Todinho. Até a semana que vem. Grande abraço para ti, para Ana, tudo de bom. Pois Obrigado, então tivemos o nosso querido doutor Silvio aí, né? Pedimos desculpas, a imagem às vezes, mas fazer o quê, né? O Marco Silva querendo saber quem me deu essa camisa foi a Sheila, irmã da Samira. Foi um presente muito agradável e é gostoso porque está um calor aqui desesperado, mas diz que vai estar uma tempestade a partir da noite. Depois vocês confiram, por favor. Olha, um grande abraço para vocês, muito obrigado, viu? E se Deus quiser, segunda-feira, às 10 da manhã, estaremos aqui de novo com a nossa live.